Olá, eu sou Esther Sartori, psicanalista e hoje estou aqui no podcast para trazer um tema muito bacana. Mas antes de falar sobre esse tema, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que este tema vai ajudar muitas mães. Nós vamos falar sobre a maternidade, mas sob qual perspectiva? Às vezes a maternidade não acontece exatamente do jeito que a gente imagina. E às vezes a gente acaba tendo que recorrer para outros caminhos. A gente vai falar sobre a fertilização in vitro. Vai ser muito legal. Esse tema pode ajudar muitas mães, pode esclarecer muitas mulheres para que elas consigam realizar esse desejo fantástico que é o de ter filhos. Para falar sobre esse tema, eu convidei uma pessoa muito especial. E essa pessoa passou por todos os processos e ela vai trazer toda essa informação para a gente. Vem ouvir, você vai adorar. Marília, bem-vinda. A Marília vai falar com a gente sobre isso. A Marília é advogada, mãe de gêmeos e passou por todo esse processo. Marília, pode se apresentar para a gente. É um prazer ter você aqui. Vai ser uma delícia ter esse papo bem assim leve, mas muito informativo. Boa tarde, Esther. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É muito importante para a gente estar aqui, inclusive, né, compartilhando experiências que tivemos para poder ajudar outras pessoas. Eu me chamo Marília, sou mãe dos gêmeos Martini e Matheus. Marília Boni. Marília Vamos Boni, lá, que eu isso esqueci mesmo. de trazer o sobrenome de novo. Não, Marília Boni, advogada, já tenho um escritório na cidade há muitos anos e eu me divido com a maternidade com os gêmeos Martini e Matheus. Trabalho, sou esposa do Danilo Tesoto, e a gente formou a nossa família e estamos aqui, né? Vivendo os dias, enfrentando os desafios que surgem e tentando trazer aí informações para poder auxiliar outras mães que estejam, né, passando pela mesma situação que nós. Ai, que legal, Marília. Eu que fico super feliz porque você veio aqui disposta a contar. E eu já vou entrar direto com o assunto, tá? O que um casal precisa levar em conta quando ele pensa em engravidar? Bom, Esther, é uma pergunta, na verdade, muito pessoal, acredito eu. Mas o que nos motivou, tá? Eu e Danilo, a gente, né, eu vou contar pela nossa experiência. Eu acredito, eu sempre tive, tá? Desde muito jovem, o sonho da família grande, reuniões de família, afeto. Tenho 2 irmãs, então para mim família sempre foi o pilar de tudo. Para a gente poder seguir adiante, questões profissionais e tudo, a família sempre foi a base. Então eu acho que quando o casal pensa em ter filhos, é algo muito íntimo do casal, né? Mas também tem que ter aquele desejo de, olha, vou colocar alguém no mundo, eu vou trazer uma sementinha ali, alguém que vai ter uma perspectiva dele própria, mas que vai ser a minha função dar luz, dar os caminhos do que é correto, incorreto. Então, pra gente, o que foi? Olha, tô aqui nesse mundo, eu quero deixar alguma coisa a mais, quero fazer a diferença, como que eu posso fazer isso? Aí a maternidade, ser pai, ser mãe, foi algo que sempre, né, esteve presente ali no nosso relacionamento. Então, nós queríamos muito, vínhamos conversando sobre isso e desejamos, né, começar a colocar em prática para que pudéssemos atingir esse objetivo. Mas eu penso que seria nesse sentido. Legal. E assim, eu vi uma pesquisa, gente, muito interessante. Não é só a questão emocional, não é só... A gente tem outras questões aí nesse meio, né, Marília? Eu li uma pesquisa essa semana que fala que, olha só, o custo médio, isso em 2022, o custo médio para se criar um filho até os 18 anos, mais ou menos, fica em torno de 500 mil a 2 milhões. Então, depende, claro, muito da realidade de cada família, depende de muitas coisas, mas é um custo médio alto. E isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né, Marília? Porque, Com olha, certeza. Principalmente quando vem gêmeos, né? Exatamente. E aí, eu sempre trago essa pergunta como uma questão muito importante. Existe o sonho e existe o desejo, tudo isso tem que ser pensado, né? O quanto isso vai mudar a minha realidade, a sua realidade, a realidade da família toda, porque trazer um bebê para dentro de casa
Gente, privação de sono, privação de banho, privação, não é? Exatamente. São várias privações, né? Então, é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. É uma delícia você ter filhos? Para muitas mães né? Para outras mães é um grande peso, para outras mães é uma dificuldade. Enfim, a gente tem que estar sempre muito consciente das mudanças que geram, né, dentro de uma casa, essa chegada do bebê. E isso a gente está falando num conceito ou numa situação em que essa gestação vem de forma natural. Mas nem sempre isso acontece de forma leve, natural. Às vezes a gente tem toda aquela frustração, ou às vezes a gente fica insegura mesmo. Poxa, por que é que eu não estou engravidando? O que está acontecendo? Porque, enfim, isso gera ansiedade, isso gera sempre muitos questionamentos. E aí, Marília, quando a gente tenta, e essa gestação, esse desejo, né, de gestar não acontece. Como é que a gente lida com isso? Exato, Esther. Muito, primeira coisa, tá, no meu ponto de vista, né? Nós criamos uma ansiedade muito grande em cima, né? Da gestação, da gravidez, de ter o tão sonhado filho ali que a gente planejou, desde a parte financeira, como também toda a logística da casa para receber um bebê, aquela mudança profissional que, querendo ou não, a mulher acaba tendo que fazer. Então, ela tem que se organizar. Bom, quero ser mãe, vou tentar uma gravidez, eu vou me programar financeiramente, vou me programar na questão profissional. E aí, quando a gente vê todas essas peças se encaixando, e aí é como você mencionou, a gravidez não acontece. E no meu caso particular, ela até chegou a acontecer. Então, nós engravidamos uma primeira vez, né, de forma natural, e acabamos perdendo esse bebê. E aí, quando isso aconteceu, nós começamos a investigar para saber o que estava acontecendo. Por que eu não estou conseguindo engravidar? Né? Aquela história que muita gente fala, eu acredito que muitos que estão ouvindo também já devem ter, né, alguém ali próximo que comentou, bom, fulano tentou engravidar e rapidamente, logo no primeiro mês, engravidou. E a outra pessoa também, e com a gente não acontecia, e os meses vão se passando, e existe aquela cobrança na questão da mulher, né, por toda a questão biológica nossa, né, a questão dos óvulos e tudo mais. Então isso acaba vindo e pesando um pouco mais sobre nós, vai aumentando a ansiedade, tudo isso acaba tornando um pouquinho mais, um processo que era para ser mais prazeroso, acaba se tornando um processo um pouco às vezes dolorido. Até, né? Ainda mais quando vem uma perda. E aí, no nosso caso, nós começamos a batalhar para investigar o que estava acontecendo. Essa demora é natural? É só em razão de uma ansiedade mesmo do casal? Ou será que existe algo a mais, né? Algo da parte médica que a gente possa fazer alguma coisa? E aí foi onde, né, descobrimos algumas questões e acabamos, né, recorrendo à FIV no nosso caso, né, para que essa gravidez pudesse de fato acontecer. O que é a fertilização in vitro. Tá? Então é a sigla de FIV. Porque a gente, assim, muita gente não tem ideia do que é, tá? Sim. Então, é fertilização in vitro. Isso, exato. A fertilização in vitro foi o procedimento médico que nós nos submetemos, né? Uhum. Existem uma série de procedimentos, tem inseminação, a nossa foi a fertilização mesmo. E aí foi através de lá que a gravidez aconteceu, né? A tão sonhada gravidez. Mas tivemos também um percurso longo até que isso acontecesse, né? Você sabe, Marília, tenho uma amiga que eu adoro, gente, eu adoro a história dessa amiga. E ela também optou pela fertilização in vitro. E eu acompanhei todo o processo, mas todo o processo. E era uma coisa muito interessante, porque cada vez que não dava certo, ela chorava muito, muito, muito. Aquela famosa pergunta, por que comigo não? E eu lembro, um determinado dia, que ela falou, Esther, você não quer ir no médico comigo? Eu falei assim, vou com você para dar esse apoio, para dar esse suporte. E nós chegamos no consultório e tinha um quadro no consultório, e esse quadro com muitas crianças, muitas mães, e aquele era um quadro que pegava quase toda a parede. E ela falava assim para mim, Esther, você tá vendo? Todo mundo consegue, olha quantas crianças. Eu falei, querida, pare e pensa aqui. Neste quadro, nós temos só as pessoas que conseguiram, todas sorrindo, os bebezinhos todos ali. Cadê o quadro daquelas que não conseguiram? Porque por trás de todas essas que conseguem, não é, Marília? Tem muitas que não conseguem. Com certeza. E que não estão ali.
para contar a história delas, não é? Então, às vezes a gente romantiza, inclusive, a própria fertilização, como se fosse um processo, agora está resolvido, vai dar certo. Mas, gente, presta atenção numa coisa, como a Marília disse, existe toda uma pressão social muito grande para que a gente engravide, para que a mulher tenha filhos. E isso não é uma coisa de agora. Basta a gente olhar a menina recebendo sempre como brinquedo uma boneca para dar conta, é um carrinho, é uma casinha, é tudo muito voltado à ideia da maternidade. Então, a gente muitas vezes já tem a maternidade na cabeça antes mesmo de crescer. Não é? E isso é uma pressão, porque você casa, quando vem os filhos, vem o primeiro, quando vem os outros, e assim vai, como se a nossa única função, não é, dentro de um relacionamento, fosse ter os filhos. E há essa cobrança mesmo, né? E por mais que seja diferente, Marília, claro, quando a gente tem uma gestação natural, as nossas preocupações são muito próximas. Tanto a minha quanto a sua foram gestações próximas. Nós tínhamos preocupações próximas, nós tínhamos ansiedades, medos e muito semelhantes. Mas quando essa gestação vem, né, por uma fertilização, ou enfim, é diferente, né, Marília? Os sentimentos acabam sendo mais sutis, né? São outros tipos de... É o comparativo que nós tivemos na nossa experiência, né? Como ocorreu uma primeira gravidez de forma natural, e foi até que de uma forma rápida, e nós vemos aquilo por algumas semanas, e depois com a perda, e depois na FIV, na fertilização, né? Tivemos uma nova gestação ali, então são momentos diferentes mesmo. A forma da gente enfrentar as situações também são diferentes, os sentimentos nossos, o companheirismo, os medos do casal ali que a gente enfrenta são outros, de fato. Mas é tudo muito equilibrado, né? E de fato acontece tudo isso. E a gente vê que são tantas possibilidades, né? Às vezes as pessoas se prendem tanto à gestação natural ou à fertilização. Algumas pessoas até acabam amenizando isso, adotando um pet, alguma coisa. Mas e a adoção, não é? Porque você chegou a pensar nesse processo? Pensamos. Na verdade, ainda eu sou muito adepta da adoção. Por ser advogada, inclusive, a gente acompanha alguns casos, né? E eu acredito realmente na adoção. Eu acho que a gente, né, tem que incentivar isso. Tenho muito interesse, mas a gente tem que organizar a logística do casal. Eu penso, inclusive, na questão da maternidade, de filhos naturais, nascidos, quanto da adoção. Então, nas duas situações, todas somos mães da mesma forma, não temos que tirar, não existe medida para isso. Mas são responsabilidades que a gente assume. De fato, a gente tem que estar consciente de tudo, né, que vai vir com esse passo. Seja gestação natural, seja FIV, seja adoção, seja de fato ser uma mãe pet, porque também é. Né? Então, tudo isso são passos que a gente, né, resolve dar, né, e que a gente tem que realmente calcular tudo o que vai acontecer ali. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, como sempre, e como você falou no início, é uma responsabilidade muito grande. Não é só trazer, não é só o desejo. A gente sempre perguntar para a gente mesmo, mas por que é que a gente quer? Por que é que a gente tem esse desejo? Né? Esse desejo vem da onde? Como é que eu lido com as próprias frustrações da maternidade? Porque, claro, você idealiza. Maternidade é uma coisa muito idealizada. A gente é o parto perfeito, a maternidade perfeita, o bebê perfeito, não é? Existe toda uma idealização em relação à maternidade. E quando essa maternidade não acontece exatamente como a gente espera, a frustração é um grande, eu acho que é um grande problema, porque eu sou muito adepta, e eu sempre falo isso, da mãe suficientemente boa. Aquela mãe que é capaz de oferecer para o filho o que ela pode oferecer nos limites dela, na medida dela, não mais. Porque quanto mais a gente busca a perfeição, mais a gente encontra a frustração. Quantos partos naturais não foram imaginados e dali a pouco cai para cesárea? Quantas cesáreas são pensadas, dali a pouco
é o que você vai ter mesmo, é uma parte natural, não deu tempo e vamos embora, não é? Então, nesse caminho, eu acho que a gente tem que observar muito qual é o nosso desejo, por que esse desejo existe, de que forma a gente elabora esse desejo e, principalmente, o que é que a gente espera? Será que o que a gente espera não é muito maior do que aquilo que vai acontecer? Né? Então, eu acho que é um caminho que a gente tem que tomar muito, então, assim, tem que observar muito durante esse processo. Sabe, gente, diante de todas essas possibilidades, e quando você me fala das tentativas e etc., quando a gente diz assim, não vou esperar mais, vou partir para um tratamento. Em que momento? No nosso caso, foram alguns anos ali tentando, né? E nós não conseguíamos atingir esse sonho. E o que pesou mais para mim, no caso ali, foi a parte física mesmo, né? Então eu estava daquele momento do relógio biológico da mulher. Então eu fiz alguns exames e se eu fosse querer me tornar mãe através, né, de, enfim, uma gestação, o momento era aquele. Então, eu decidi que realmente não iria adiar mais. Eu teria que enfrentar isso, eu teria que encarar esse medo, né? Poderia me submeter à FIV, poderia não dar certo, como havia acontecido com a gestação natural, mas eu tinha que encarar. Então, era o meu destino, né? Estava ali e a gente decidiu realmente enfrentar. E aí, entramos de cabeça na questão da FIV, fizemos o levantamento dos custos, apertamos... Isso é muito importante. Aí a gente volta àquela questão inicial. Se... por uma gestação natural, até os 18 anos, você tem esse gasto, né? Entre 500 mil reais e até os 18 anos, né? Como ele coloca. Entre 500 e 2 milhões, quando a gente pensa num tratamento, pode pôr na conta ali, gente, um valor a mais, né? Com certeza. E aí foi onde a gente decidiu apertar o cinto, economizar onde a gente podia para correr atrás desse tratamento. E na época, inclusive, eu lembro que eu marcava uma listinha dos remédios que eu tinha que comprar e eu começava a pesquisar na internet, porque toda economia era importante para a gente. A gente estava pensando em aumentar a família, então eu tinha que fazer aquilo caber dentro da minha possibilidade financeira. Então a gente correu atrás de medicação para poder comprar da forma mais barata, mais acessível que a gente conseguia para atingir aquele sonho que era submeter ao tratamento. Uhum. Né? Então fizemos isso. E um dia, inclusive, comentando com uma amiga que acabou passando pelo mesmo processo que eu, tá, de fertilização, e aí eu comentei com ela a respeito do valor que a gente investia. Ela não tinha iniciado ainda o tratamento. E aí ela confidenciou: nossa, Marília, mas gastar tudo isso para tentar uma gravidez? Eu falei: olha, é uma viagem que a gente deixa de fazer, né? É a pizza que a gente corta ali no final de semana e tudo faz diferença. Então é o sonho de cada um. Você quer, para mim, essa era a ferramenta que eu tinha para poder atingir esse sonho que eu tinha. Então eu resolvi me agarrar realmente a ela, independente do que eu tivesse que fazer. É economia? Vamos então economizar, né? Vamos atrás, vamos procurar um médico que a gente sinta confiável, confortável e vamos atrás realmente disso tudo. Ai, que legal a gente pensar isso. E Marília, o procedimento, como é que ele era explicado para você? Então, cheguei no médico. Olá, doutor, eu vim aqui para engravidar, né? Engravidar. Quero engravidar. E aí? Passo a passo. Nós não nos passamos. Sabe por quê? É bom, olha, mães, é bom a gente saber, porque quantas pessoas podem estar nessa mesma dúvida? Nossa, Marília, tudo isso para ter um filho? Se é o meu objetivo, tudo isso. Eu corto a pizza, eu corto tudo, né? Mas chegar até o médico, ter essa disposição e falar assim, bom, e agora? Como vai? Doutora, eu vim aqui engravidar. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, assim. Então, a gente procurou o profissional. Logo de imediato, no primeiro profissional que a gente teve contato, nós gostamos muito da orientação que ele deu, da explicação que ele deu sobre o procedimento. Nós nos sentimos seguros, acolhidos, e foi com ele que a gente seguiu. Mas o procedimento não é longo, como as pessoas às vezes imaginam. A mulher, obviamente, sofre por um período um pouquinho a mais, porque ela tem que fazer a estimulação, né, dos óvulos dela, então tem que tomar os medicamentos, tem que tomar injeções, né, diárias. E no meu caso em específico, Esther, para vocês terem uma ideia, eu precisei tomar por 1 ano e meio uma injeção diariamente. Porque além da questão da FIV, do tratamento que é o antes, né, na hora que você faz o transplante dos embriões, você está ok,
interrompe qualquer tipo de tratamento. Mas eu também tinha trombofilia. Então era mais um agravante que poderia levar ao aborto. Então eu tive que me submeter a esse tratamento complementar também depois da gravidez. E aí a gente tem que, né, submeter aos medicamentos, via oral, injeções, faz a estimulação toda, colhemos os óvulos. Então é um procedimento muito interessante. Hoje em dia, eu acredito muito na ciência, tá? Olha, vamos falar sobre isso um pouco, né? Porque assim, a ciência está aí para ajudar, ou não é? Exatamente. O próprio profissional, né, o médico que nós escolhemos, ele falou, olha, milagre eu não faço, eu uso as ferramentas da ciência para poder auxiliar. A gente vai colocar os embriões ali e aí não é mais comigo. Se esse embrião ele vai afixar no útero, se não vai, se essa gravidez vai prosseguir, se vai ter batimento. Ele falou, são N situações que aí não compete mais a mim. Então a minha função médico eu coleto espermatozoide, eu coleto o óvulo, eu coloco os dois juntos, eu facilito para eles se encontrarem, porque no nosso caso a dificuldade era essa. Então era o melhor óvulo, encontrar um espermatozoide bom, haver a fecundação, né? Então nós tínhamos um déficit nisso. Então ele falou, eu vou propiciar esse ambiente. Então a gente vai fazer isso em laboratório, a partir dali não é mais comigo. Então, ainda assim, mesmo submetendo a FIV, existiam todas as inseguranças disso. Será que vai dar certo? Será que vai seguir? Será que no primeiro ultrassom esse feto vai ter o batimento cardíaco que a gente tanto esperava? Gente, que coisa, que até me né? arrepia de falar até hoje isso. Porque Exato, conta essa sensação. Você chegou lá e... A questão do batimento é algo muito marcante para as mães, para as mulheres que estão tentando a gravidez, tá? A gestação. Eu falo por experiência da primeira, que nós perdemos. Nós fizemos um primeiro tratamento de FIV que também perdemos, onde não teve batimento cardíaco. Então, a frustração era muito grande. De você chegar, deitar ali na maca, o médico começar o exame, e aí era o dia que era para ter o batimento e você não vê. Então, você sai dali, infelizmente, arrasada, né? Você fica realmente muito vulnerável. Fica muito triste, porque você, né, queria muito aquilo, né? Tava com todas as expectativas ali. É interessante, Marília, quando você coloca isso, porque ao mesmo tempo que é uma situação que não está no seu controle, que independe de você, você fez toda a sua parte, ela traz o sentimento de impotência, porque é que... Não é? Eu não consegui. Porque é sempre trazido isso, e isso é uma coisa muito... você veja, como isso é uma coisa muito complicada para a mulher. É um sentimento de culpa de algo que você nem tem. Não está no seu controle, não é? Eu sempre digo que a mãe sai da maternidade com carimbo de culpa. Mas quando eu penso em todo o processo das tentantes, o sentimento de culpa ele já surge antes de você estar... Né, antes de qualquer coisa, você começou o tratamento, o primeiro momento que aquilo não funciona do jeito que você quer, vem a frustração, vem a culpa, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Não sei se com você passou isso, mas essa minha amiga dizia muito, ela falava assim, o que será que eu fiz errado? Eu dizia, viu? Nada. Exato, Esther. Na realidade, nem é só na hora da gravidez, né? No período que você tenta a gestação. Eu me culpava muito. Então, todo final de mês, quando eu estava esperando, a menstruação não vai vir. Dessa vez vai segurar e eu vou fazer um teste e vai dar positivo. Eu cheguei a fazer N testes até fazer a fertilização. E aí sempre negativo. Eu falava, culpa minha, eu que fui treinar, eu que fui correr, eu que não fiz repouso. Então a gente se cobra muito. O peso que a gente carrega, que a mulher leva ali, é muito grande, mas não é nosso, né? Não é um peso que a gente tem que carregar. E a gente automaticamente assume isso como nosso, né? Exatamente. É uma questão... Eu tenho um psicólogo que eu escuto, que eu gosto muito, que ele fala assim, dos cavaleiros do apocalipse da mulher. Né? Os 4 cavaleiros que ele fala: medo, culpa, ansiedade e solidão. Ele fala, esses 4 elementos são capazes de destruir uma mulher durante a gestação. Né? E o medo vem por todos os motivos. O medo de não ter uma saúde financeira, uma saúde física, uma saúde mental para dar conta de uma gestação. Não é? A culpa porque, ai meu Deus, eu fui, comi, bebi ou sei lá, saí, fiz alguma coisa. Esse nenê pode não ter uma
uma boa saúde, pode não estar bem, eu posso perder o neném, então medo, culpa, ansiedade, você já está projetando o futuro, e se não der certo, e se acontece alguma coisa, e a solidão, porque no fundo, a gestação é um processo só nosso. Você pode ter o parceiro, você pode ter tudo isso, mas a gestação é uma coisa nossa, está dentro da gente. Nós é que sabemos os movimentos, os sentimos, não é? Tudo o que, todas as mudanças hormonais, tudo mais. Então não adianta você querer que o outro sinta aquilo que só você está sentindo. Então eu acho que esses 4 cavaleiros do Apocalipse, se não bem elaborados, eles são capazes de destruir, né, um dia inteiro da gente. Quando você coloca isso, eu fui treinar, não fui treinar, eu fiz, eu não fiz. Então eu me culpava muito, me culpei infinitas vezes, tá? Não consigo nem dizer aqui o número, mas era uma culpa mensal, na realidade. Essa que é a realidade. Exato. Então, todos os meses... Culpa de prestação. Exato. Então, todos os meses, enquanto a gravidez não aconteceu, a culpa sempre vinha. A cobrança comigo mesma. Eu tentava achar o que eu tinha feito de errado para no mês seguinte tentar não repetir aquilo. E aí, esse processo acaba se tornando doloroso, né? É uma cobrança muito grande ali que nós mesmas fazemos e que não tem porquê, né? Não deveria ser assim. Essa que é a realidade, né? Não deveria ser assim mesmo. Não deveria. Porque a gente ainda tem muito introjetado essa ideia de que aconteça o que acontecer, não é? Por que é que não deu certo? Não deu certo. Sabe uma outra coisa que eu escuto muito, Marília? O problema é de quem? O problema é do pai ou o problema é da mãe, se a mãe não engravida? Alguns casais se recusam até a entender de onde vem o problema, para que não venha, sabe? Para que descobrir de quem é o problema, né? Porque então deixa assim, não veio porque não era para vir e acabou, Então acaba mitigando essa vontade de ter o filho para não ter que buscar saber onde que está o problema. Gente, para quem está vendo, eu estou botando muitas aspas em problema, né? Porque não é um problema, é uma condição, uma situação. Então a gente tem que sempre acabar escolhendo as palavras desse sentido, porque você vai dando um peso a algo que não está na escolha de ninguém, né? Não está na escolha. Então, no nosso caso, nós sempre encaramos com algo muito franco do casal. Então, a gente sempre conversou abertamente sobre isso. Então, não tivemos o receio de saber se o que estava inviabilizando ou tornando mais difícil, se era uma questão do homem e da mulher, porque a gente tem que ser verdadeiro nesse ponto. É o que você acabou de falar, não adianta a gente, não é achar culpado, não é isso, mas nós precisamos abordar o problema por todos os lados, porque se a gente vai entrar no tratamento, a gente tem que saber o que está acontecendo. E entra junto, né, Marília? Não é uma coisa assim, não é a minha mulher está fazendo um tratamento, que é também uma fala que eu escuto muito. A minha esposa está fazendo um tratamento, e eu não vejo dessa forma. Eu vejo um casal fazendo um tratamento. Exatamente. Porque é uma opção dos dois, né? Com certeza. Não tem essa história de eu achar, a minha mulher está fazendo. Não, é uma opção do casal. Então, estamos fazendo um tratamento junto. Isso, exato. Independente se é uma questão apenas da mulher, se é uma questão do homem ou se é uma questão de ambos, né? É o casal ali, né? O objetivo é esse. Então, de fato, é isso. A gente tem que saber nomear a coisa, saber exatamente em que pé, em que situação nós estamos, até mesmo por essa cumplicidade. Não deu certo por quê? Não deu certo porque não era para dar nesse momento. Né? Nós estamos aqui, vamos tentar. Mas me conte uma outra parte. Você me trouxe, porque a gente já conversou um pouquinho. Bom, para falar a verdade, tá na hora de você se inscrever no meu canal, viu? Você já se inscreveu no meu canal? Então, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães. E eu tô achando esse assunto ótimo. Papo franco, aberto, com fundamento. E assim, gente, eu gosto muito disso. Eu gosto quando a gente consegue falar da coisa certa, da forma certa. E assim, trazendo a história mesmo, a história de vida de cada um. Sabe, Marília, eu também tive, né? Eu sempre falo isso aqui, né, gente? Eu sei. Eu também tive trigêmeos e eu não passei por todo esse processo, porque
eu nem sei dizer quando engravidei, eu só sei que eu engravidei, eu só sei que eles nasceram. Sabe quando você passa por todo o processo? Eu perdi uma das meninas também, né? Então, dos trigêmeos eu fiquei com o casal. Mas havia sempre uma cobrança do tipo assim, nossa, mas você não sabe, porque quando eu engravidei, gente, eu não sabia, realmente eu não sabia que eu estava grávida. Eu trabalhava muito, muito. Eu não tinha, que é um outro erro, não tinha nem tempo de pensar em mim, eu não tinha. E eu lembro que quando eu engravidei, eu não sabia, eu estava passando mal, achei que eu estava doente, fui no médico, o médico falou assim, viu, você está grávida. Imagina, mas quando foi sua última menstruação? Não lembro. Ele falou assim, então, né? Então foi tudo muito rápido. E isso há 30 anos atrás era totalmente diferente. Não tinha o recurso que a gente tem hoje de fazer ultrassom, já está tudo bem, você já sabe. Então, no meu ultrassom, o primeiro que a gente vai escutar o batimento cardíaco, para mim foi um susto imenso, porque tinha um batimento cardíaco, outro diferente e um outro som que poderia ser alguma coisa, mas ele falava reflexo do primeiro, então tudo muito, muito diferente. Mas eu lembro dessa emoção de poder falar assim, gente, tem gente dentro de mim, né? Mas é bem isso, né? Tem gente dentro de mim e tá ali, o coração batendo e etc. Era emocionante. Mas havia também uma outra cobrança. Mas você nunca pensou? Na época eu fazia um tratamento, eu tomava um remédio fortíssimo e todo mundo falava assim, nossa, e agora? Você tomava esse remédio, o que vai acontecer com essas crianças? Eu falei, gente, eu não tenho o que fazer. Não adianta ficar jogando essa culpa para dentro de mim, porque eu não tenho o que fazer. Eu precisava tomar o remédio, era um anticonvulsionante. Precisava tomar. E o que eu faço? Não tem outra solução. Vou me sentir culpada desde já por uma coisa que eu não tinha nem o que fazer, né, na época. Então, há sempre uma cobrança. Alguma coisa nós estamos fazendo sempre errado. E aí, desde uma atividade física, né, que acaba sendo cobrada da gente mesma até... E hoje, gente, como é bom você poder fazer uma atividade física sem medo, né? Olhar e falar assim, bem, não é nada disso que vai atrapalhar a minha gestação. Claro, por orientação médica, fazemos, né? Tá tudo ok, tá tudo tranquilo. As coisas têm que ser mais leves, né? A gente tem que olhar a coisa mais de frente. Você me falou que hoje você encontra algumas amigas que falam, eu estou fazendo o tratamento, mas eu não quero que conte para ninguém. Gente, eu respeito, tá? Não é que a gente tem que sair contando tudo para todo mundo, abrindo a nossa intimidade, permitindo que o outro, né, atravesse as nossas coisas. Eu entendo tudo isso. Mas, quando elas falam para você isso? Você se sente confortável, fica feliz? Como é que acontece isso? Eu me sinto, porque eu acho que a gente quebra ali um mito, às vezes, né? Tanto da questão de, eu quero engravidar, mas não consigo, vou ter que fazer um tratamento, é um valor absurdo, não vou conseguir fazer. Aí é onde eu trouxe aquela questão, mas peraí, economiza, deixa de viajar, você consegue. E também a questão do preconceito, eu acho. Então, essas pessoas que têm esse receio de falar, eu acho que elas temem muito a opinião do outro. O julgamento, né? O julgamento do outro. Não que esteja errado, acho que tudo é natural, né? A gente tem que respeitar todas as opiniões e tudo mais, mas nesse ponto eu nunca tive problemas em falar, né, o que nós precisamos fazer para que as crianças estivessem com a gente aí hoje. Então, enfrentar os desafios que tivemos, e eu uso isso como uma forma de incentivar realmente, né, as pessoas que têm receio, que querem, mas que estão com medo, para poder de fato, né, abraçar, ver quais são as oportunidades que elas têm, o que é aconselhável para elas e realmente correr atrás disso. Então, eu nunca tive receio e fico feliz dessas pessoas que me procuram e que acabam, né, confidenciando que também vão fazer, mas que não gostariam que a situação fosse aberta. A gente respeita, logicamente, isso, mas eu gostaria que elas também tivessem, né, a vontade de incentivar outras, para buscar também, para ir atrás. Eu acho que isso pode trazer força, porque é normal. Com certeza tem muitas mulheres por aí que querem fazer um tratamento, mas tem medo, ou tem medo de falar para o parceiro isso, né? Inclusive, nem falando somente da gestação em si, mas também eu tenho amigas que, em razão da idade, optaram pela questão de, olha, eu vou
congelar os meus óvulos. Então, elas submeteram ao mesmo tratamento que eu até um certo passo. Elas só não fizeram a transferência dos embriões, mas elas querem ser mães, não agora, no momento futuro, talvez um futuro breve, um futuro mais longo, e elas querem se resguardar o direito de poder escolher. Então, escolher daqui a alguns anos se eu quero ser mãe. Então, eu quero poder ter esse direito de escolha. E é o que eu falei no início. A mulher sofre com a questão biológica. Então, nosso relógio biológico é um pouco diferente dos homens, ali chega muito cedo. Então, muitas vezes a gente está focada no trabalho ou não está conseguindo dedicar e pensar, de fato, sobre a maternidade nesse momento, mas daqui a alguns anos a realidade pode ser outra. Então, eu incentivo muito isso. Então, mulheres, tá na dúvida? Tem oportunidade? Pensar, refletir a respeito disso, para que possa se dar o direito de escolha lá na frente. Seja uma escolha sozinha, porque mãe, ela pode ser mãe sozinha, né? Enfim, ou com um parceiro, né? Mas para ela poder ter o direito de escolha. Porque senão, se a gente foca muito no hoje, sem pensar o que pode acontecer daqui a alguns anos, muitas vezes quando a gente quer lá na frente, aí já não é mais possível, aí a ciência já não consegue mais nos ajudar. Exatamente. Você falou sobre mãe solo, né? E eu conheço muitas mães, e eu acho isso muito legal, que fizeram exatamente isso, congelaram, deixaram para um momento em que fosse propícia a gestação, e algumas mães que não queriam um pai específico. Eu não quero. A minha ideia não é ter um marido, não é ter. A minha ideia é ter o filho. A minha ideia é só isso mesmo. Então, optaram por um banco de sêmen. E é o direito dela, né? A mulher tem esse direito. Não é maravilhoso hoje a gente ter essa possibilidade de você poder escolher? E muitos casais que são amigas mesmo, que eu tenho, que optaram pela gestação, né? São duas mulheres, uma delas optou pela gestação, banco de sêmen, teve um bebê, e a parceira também optou pelo mesmo, né, no banco de sêmen, pelo mesmo pai. Então, os filhos são irmãos, né? Exato. Eu achei isso maravilhoso. As duas tiveram. Eu queria ter filho, a outra também queria ter filho, as duas tiveram filhos. Pronto. Mas isso é exatamente o novo formato que a gente tem da família hoje em dia. Da família. Então, a família pode ser o homem e a mulher, pode ser somente a mulher, podem ser duas mulheres, dois homens, com filho, sem importa. Filho. Não importa, gente. Essa é a nossa realidade. A gente tem que estar aberto a tudo isso, né? É muito bom e importante. A gente fica feliz de pensar que alguns anos atrás isso era uma coisa que ninguém imaginava. Exato. Então, é as diferenças, é acolher as diferenças, porque ninguém é igual, cada um tem um ponto de vista, cada um tem um interesse, cada um tem uma vontade, e a gente tem que saber respeitar, e todo mundo tem os mesmos direitos. Gente, eu sou de uma época, você está falando, mas eu estou lembrando disso, é muito engraçado. Eu sou de uma época em que começaram os estudos genéticos quando a gente teve a ovelha Dolly. Dolly? Era. Isso mesmo. A ovelha que eles fizeram, houve uma reprodução daquela ovelha. Aquilo foi um inferno. O mundo parecia que tinha virado de ponta cabeça, porque aquele estudo genético criou a possibilidade de vir uma ovelha que não era pela concepção natural. Eu lembro disso até hoje. E olha o que isso proporcionou para a sociedade atual. Quantas possibilidades. Mas também é a busca pelo esclarecimento, eu penso, tá? Sim. Isso que você falou, perfeito, mas a gente enfrenta, né? A gente lida com pessoas que têm pontos de vista diferentes. Então, né, na nossa família mesmo, tem algumas pessoas mais antigas que não acompanham tanto a evolução da sociedade como está hoje. E aí até eu entendo essas mães que não querem contar do tratamento e tudo, e enfrentar, às vezes, uma dificuldade nesse ponto. Na família. Porque existe, exato. de fato, pessoas, às vezes, um pouco mais antigas, ou uma educação mais contemporânea, e aí a pessoa tem esse déficit de aceitar isso, de acompanhar, né? Enfim, essas ferramentas, essa tecnologia, essa mudança, a sociedade como um todo, né? Exato. Então, vai desde o formato da família, também na concepção do filho, Na a forma concepção. de conceber. Então, E nós estamos falando da fertilização. Quantos casais ou quantas famílias não aceitam a adoção?
Não aceito Sim. a adoção porque isso vai imprimir um preconceito muito grande. E isso a gente vê, olha, nós estamos trazendo um assunto muito... Gente, que assunto importante da gente trazer para cá. Né? Porque existe todo um preconceito também para a adoção. Existe uma pré-concepção do que é o filho adotivo, né? Já existe. E já existe também, né, uma pré-concepção do que é a fertilização. E a respeito da família, né, da adoção em si, né, além da adoção, a gente tem aquela questão da família que recebe aquele adolescente de uma forma provisória. Então, todo mundo que tem interesse em adotar, eu sempre falo, pessoal, vamos atrás, vamos ver. É o primeiro passo, às vezes, o casal teme, eu temo me inscrever na lista de adoção, não sei como vai ser. Então, um primeiro contato pode ser uma opção. Então, a gente tem isso em várias cidades, aqui em Indaiatuba, inclusive. Então, são situações que a gente tem que ir atrás, realmente. Eu acho. Ter esse conhecimento, a informação do quanto isso é valoroso. Enfim, muito. Gente, olha, esses assuntos são ótimos. Quantas coisas a gente... Marília, vai ser pouco o nosso tempo aqui. Eu tô olhando ali, já quase matando o nosso tempo. Eu tô ficando... Olha aqui, você viu a gravação já? Não, 4h13, nós começamos. É uma coisa... Isso me deixa triste, porque eu tenho tantos assuntos ainda pra gente conversar. Nossa, tantas possibilidades, tantos olhares em relação a isso. Como é que é lidar com a ansiedade no início do tratamento e a frustração quando a gente não tem esse sucesso esperado? Muito pessoal. Muito né? pessoal. É bem pessoal, mas no meu caso, quando a gente optou por fazer, você fica toda ansiosa, agitada, vamos iniciar, e aí é um momento, embora seja dolorido pela questão das injeções que a gente tem que tomar e tudo, mas isso é uma dor que é facilmente absorvida por todos os prazeres que virão depois, né? Da gente atingir os objetivos, de caminhar para tentar atingir isso, né? Então, isso não tem nem que se falar. Então, se alguma tentante tiver algum receio na questão de dor, de medo, pode ficar sossegada que, com certeza, isso não vai ser nenhum fator. Né? Com isso certeza. Dilui no com certeza. Mas na hora que vem realmente a frustração, né, de não dar certo o tratamento, é algo um pouquinho pesado, né? Uhum. A gente se sente abalado ali, aí vem de novo aqueles questionamentos todos. Nossa, mas por que eu não consigo? Fulano conseguiu natural e aqui não vai, nem tentando tratamento, não tá dando certo. Então acho que é melhor às vezes desistir de tudo, eu vou focar em outra coisa e vou esquecer a maternidade. Bate esse questionamento, né? Mas a gente... Aí a primeira pergunta, acho que do início, né? Por que você decidiu, né, ser mãe e tudo mais? Aí é onde a pessoa vai ter que colocar na balança e colocar os prós e os contras. Bom, e aí? Né? Vou tentar de novo? Vou mais uma vez? Ou realmente eu vou focar por uma outra vertente, um outro momento da minha vida? Enfim. E aí vem aquela ideia, né? Todo mundo pergunta, mas sempre que você faz tratamento, vem gêmeos? Não. Né? No nosso caso, né, nós coletamos mais de 20 óvulos. Né? Aí até é interessante para explicar de uma forma bem rápida o procedimento da FIV. Eu acho ótimo. Depois que são coletados os óvulos da mulher, coletam-se os espermas e o médico deixa ali na plaquetinha, né, do laboratório para eles se fecundarem sozinhos. Então não existe nenhuma intervenção nesse sentido. Eles simplesmente colocam o óvulo e colocam o espermatozoide, um e um. Aquele espermatozoide ele tem que fecundar o óvulo de forma natural. Fecundando o óvulo de forma natural, aí eles vão para uma estufa. E nessa estufa, na minha época, né, há 5 anos atrás, eles ficavam pelo período aproximado de uma semana nessa estufa. E nessa uma semana nós íamos recebendo relatórios diários da clínica. Eu não acredito, juro. Que coisa legal! E aí vinha nos relatórios diários, vinham as fotos, inclusive, da divisão celular, né, de cada um dos futuros bebês, né, que seriam. Que legal. E a gente ia acompanhando. Então, o que acontece? No final dessa uma semana, que é o período que eles ficam ali, alguns não seguem na divisão celular. Né? Não existe vida ali ainda, é uma divisão celular, né? A medicina tem um nome certo, eu não vou me lembrar agora. Então, a gente ia acompanhando. Então, tínhamos 15. Depois do primeiro dia, temos 8. Depois do terceiro dia, e aí eles vão
diminuindo. Então, quando chega no período que o médico determina, que, se eu não me engano, é aproximadamente uma semana, é o momento que a gente tem que decidir. E agora? Vamos transferir já? E é já mesmo que transfere. Uhum. Então, há uma semana atrás, eu estava numa mesa coletando meus óvulos e agora eu vou colocar ele aqui. E aí o médico ele faz a orientação. Existe essa transferência fresca, que eles chamam, ou a transferência através do congelamento, que aí você pode adiar para um momento futuro, né? E no nosso caso, o médico falou, Marília, temos 4 óvulos. 2 muito bons e 2 não tão bons. Vamos colocar os bons, a fresca. O que você acha? É o momento, você é jovem, vai dar certo. E optamos por colocar 2 embriões. Então, a ideia era que, se desse certo, viriam, de fato, gêmeos. Uhum. Nada também que pudesse impedir que esses 2 se subdividissem também. Em 4. Então, é isso! Esse é o X da história. Ali é da mesma forma da gravidez natural, né, da concepção natural. E aí, colocamos 2 e esses 2... não foram adiante. E aí, nesse momento que nós colocamos os 2, os outros 2 que não estavam muito bem lá, foram congelados. Para ter uma segunda opção, se fosse o caso lá na frente. E aí colocamos os melhores e não deu. E aí foi um balde de água fria muito forte. Porque eu pensava... Não, se colocamos os melhores e não deu... eu também pensaria... gente, como a gente é pessimista, eu não aguento isso. Você vê como a gente tem que mudar a nossa perspectiva das coisas? E aí foi bem isso mesmo. Nossa, não vai. Coloquei os melhores. Aí eu não queria nem mais olhar. Aí eu engavetei. E aí passou-se um ano ali mais ou menos, né? E aí nós viajamos, mudamos de casa, pegamos o primeiro cachorro. Então a gente mudou os focos, a preocupação. Talvez naquele momento eu estivesse muito ansiosa. E a ansiedade faz mal pra gente. Sem dúvida. Então aí mudamos os focos e tudo. E aí... de uma hora para outra, bom, vamos tentar pôr lá aqueles 2 que estavam lá. Aí eu olhei e falei com meu marido. Mas também eu acho que já entra sem grandes expectativas, porque já veio com a ideia de que aqueles outros 2 não eram tão legais. Não vamos sem a expectativa. Exatamente, muda, né? Foi bem isso. E aí fomos também sem a expectativa, tanto que eu lembro até hoje que na volta colocamos os 2 embriões na clínica, fiquei em repouso lá, meia horinha e tal. Saímos de lá, passamos no McDonald's, sentamos em casa, comemos um lanche, não sei o que lá. Nada do que eu tinha feito da primeira vez. Na primeira vez eu nem andava, toda, em repouso, não sei o que lá. Na segunda eu relaxei um pouco mais. Talvez eu, estava aproveitando aquele momento, mas sem tanta responsabilidade. Eu acho que eu estava focada em outras coisas, questões profissionais, e isso até ajudou no meu ponto de vista. E aí, deu certo. Então, aqueles 2 que não eram bons, que não eram tão viáveis, mas que estavam ali, que era, que eram para ser, esses eram para ser os seus ovos. E aí são as crianças que a gente tem hoje em casa. Que delícia, muito legal tudo isso. Eu achei, bom, McDonald's fez parte também da minha vida, viu? Porque eu lembro direitinho quando eu saí, os meus bebês entraram em risco bem no final da gestação, então eu fiz um exame, o médico falou assim, já pro hospital, já, os bebês estão em risco. A ignorância é uma coisa tão maravilhosa, Marília, porque eu não tinha ideia muito do que era aquilo, tudo que estava acontecendo. E eu lembro que ele falou assim, já pro hospital, vamos pro hospital. E eu falei assim, jura? Eu tô com fome. Ele falou assim, jejum, eu falei, não dá nem pra passar no Mac. Ele falou assim, Esther, vou socar você. Já pro hospital. Então o McDonald's fez parte da vida de muita gente, viu? Muito bom, muito bom. E aí, Marília, tudo bem, vieram as crianças e essa delícia, né, desse sentimento de ver que deu tudo certo, que a coisa pode acontecer. Para mim é muito legal você pensar exatamente isso, gente. Como a gente é pessimista muitas vezes, né? Nossa, puxa vida, se com aqueles 2 que eram assim... A gente não sabe o quanto o nosso organismo, a nossa cabeça é capaz de modificar tantas coisas, né? Virar chaves, eu achei ótimo. E o acolhimento mesmo, né? Eu acho que a mulher que está tentando dar esse passo, é muito importante o acolhimento, seja do parceiro, dos familiares, né? Isso faz uma grande diferença e tira esse peso que a gente está conversando. Então, a forma dela ser acolhida, até mesmo na clínica, no nosso caso, a gente foi muito bem acolhido, e eu lembro que eu dentro do espaço onde eles estavam transferindo os embriões, aí o pessoal dentro do laboratório lá, aí mandaram um bilhetinho, boa sorte, mamãe, estamos aí já, e eu guardei até hoje. Que legal, São coisas que você se sente assim, amparada,
né, amparada. É aquele abraço quentinho no momento que você tá frio ali. Você tá numa clínica médica, deitada numa maca, colocando aquilo que você quer que sejam seus filhos ali dentro da sua barriguinha. Mas está insegura com Exato. tudo, Então, e vem alguém, né, para dar esse... Então é um familiar, é o médico, é o marido, enfim, o companheiro, a companheira, não importa, né? Mas acho que esse suporte de fora é muito importante para a mulher, né? E a gente carrega muito como sendo uma coisa só nossa, que foi o que falamos. Então é importante a gente dividir isso, porque muitas, na verdade, acho que todas nós passamos por isso, né? O mesmo peso, a mesma sobrecarga, a mesma responsabilidade. E é quando a gente começa a abrir, a falar sobre isso, que as coisas vão se tornando um pouquinho mais leves. Sem dúvida. Você poder trazer isso, trazer essa experiência, gente, é muito legal. E mostrar que, não aconteceu, mas pode vir a acontecer. A gente pode fazer da ciência um caminho, a gente pode ter as possibilidades, as frustrações fazem parte de qualquer processo, De novo, o que importa não é a perfeição, né? É a forma como a gente vai encarando todos esses processos, todos esses mecanismos. Eu adorei, Marília. Eu achei que assim foi ótimo. Marília, mesmo para a sua vida profissional, qual é o recado que você daria para essas mães que estão, essas futuras, né, tentantes mães que estão ali pensando no como organizar a vida? Esther, vale a pena. Eu acho que tudo vale a pena pelos nossos sonhos, questões pessoais nossas. Então, se vocês querem realmente um filho, não se apeguem no formato tradicional. Não se apeguem apenas a uma gravidez, não se apeguem apenas a uma fertilização, uma inseminação. Eu acho que a gente tem que ser feliz consigo mesmo. E não importa o que a gente faça. Então, corram atrás dos seus objetivos. Se de fato for ser mãe, de uma forma ou de outra, façam com que isso aconteça, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É muito gratificante a gente poder colher os frutos daquilo que é o nosso sonho e de deixar coisas aí no mundo, né? Pessoas, na verdade, né? Com legados, né? Que a gente entende que, né, é o correto de seguir. Sim. Onde as pessoas podem encontrar a Marília? Qual é o Instagram da Marília? Marília Boni. Marília Boni no Instagram. Gente, eu achei ótimo esse papo. Eu achei um papo super bacana. Eu acho que trouxe tranquilidade, não só lucidez para o processo, mas trouxe uma tranquilidade de que muitas vezes a gente espera uma coisa e aquilo não é para a gente naquele momento, mas a gente pode ir atrás, a gente pode buscar, principalmente no que se refere à maternidade. É um desejo? Corre atrás dele. Se ele não vem de um jeito, olha quantas outras formas a gente pode ter de conseguir realizar esse desejo de ser mãe, ponto. Não importa mãe como, importa ser a mãe. Como vem essa criança, como vem esse afeto, né? Não importa tanto, importa como a gente é acolhida e acolhe esse momento. Exato. Muito legal, Marília. Adorei. Muito obrigada. Foi muito bacana. Gente, eu amei. Vocês gostaram? Eu adorei esse papo. Você me encontra aqui também no podcast Preocupações de Mãe. E olha, tô no Instagram, @EstherSartori_ ou @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vai lá, se inscreve no meu canal, tem tanto conteúdo bacana. Se inscreve, compartilha, comenta. Foi muito legal poder conversar sobre esses assuntos com vocês. Eu adorei. Toda quarta, podcast tá no ar.